Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui para mais um episódio de Pergunta do Dia. Dessa vez eu vou responder mais uma pergunta legal que veio pelo YouTube da Cida. A Cida disse: Oi Raquel, eu tenho uma SRD de 1 ano e 12 meses, que é reativa com pessoas e crianças. Eu moro num condomínio onde não há portão, a porta da sala é a principal e ela já pulou o portãozinho para avançar em uma criança. Tô muito preocupada e gostaria de saber como diminuir essa reatividade. Tô treinando para que ela fique durante um período na caixa de transporte e também o place com duração. O que mais eu poderia fazer? Se você puder fazer um vídeo e responder aqui mesmo, eu agradeço. Cida, querida, muito obrigada por mandar sua pergunta, obrigado por participar sempre aqui, né? Uma coisa importante que eu acho legal você levar em consideração, que é um elemento que eu toco bastante aqui em todos os meus vídeos, que é deixar claro para o cachorro o sim e o não, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade nesse processo, que entra justamente na esfera de correção. Como corrigir seu cachorro, o que é uma correção efetiva, o que realmente se apresenta para o seu cão como uma consequência de valor quando ele faz alguma coisa errada. Então, a caixa de transporte é legal, é um treino de condicionamento, é importante seu cachorro relaxar no espaço dele, isso é ótimo que você já esteja colocando isso em prática. O exercício do place com duração vai ser excelente, porém, é muito importante que ao longo do treino de exercício do place, você tenha a habilidade de intervir de maneira correta, no tom certo, com o valor certo, no timing certo, para sua cachorra entender que o place é mandatório, não é negociável, como a caixa de transporte não é negociável, como tolerar estímulos ao seu redor não é negociável, como pular o portão não é negociável. Então, talvez o que esteja faltando para você, Cida, é justamente esse elemento de como dizer não para o meu cachorro, o como que você corrige, tá? Por isso que eu gosto tanto do uso da coleira eletrônica ao longo dos treinamentos, porque eu acho que para muita gente ela acaba de verdade sendo o que é mais efetivo e o que tem realmente um impacto maior ao longo do treinamento dos cães, tá? Com isso, é importante lembrar o seguinte também: nenhum treino, nenhum contracondicionamento acontece da noite pro dia. O que isso exige de você? Muita prática, muita repetição e muita exposição do cachorro para elementos que realmente desencadeiam aquele processo de reatividade. Então, quando a gente fala de reatividade, é importante começar num ambiente neutro. Claro que você não quer colocar o seu cachorro de cara de frente para o que deixa ele mais estressado. Porém, a intenção de você começar num ambiente neutro, e eu vou dar um exemplo na prática para você entender, é quando a gente começa a trabalhar o exercício do place com a coleira eletrônica, o que é que você usa, né? Você tem um espaço específico, você tem a guia coleira no cachorro para você redirecionar e pôr o cachorro de volta quando for preciso. Você pode usar a comida do dia para recompensar, mas você precisa usar um elemento que mostre para o seu cachorro que ele não pode sair dali, principalmente uma vez que ele entenda o exercício, né? Então, na primeira fase de orientação, se você só tiver guia, coleira, comida e o espaço, tá ótimo. Você vai começar a desenhar o que você quer. Essa é uma parte da história, esse é o sim, tá? É uma parte do processo. Uma vez que o seu cachorro entenda o mecanismo desse exercício, você precisa estabelecer o que é o não, ou seja, ele não pode continuar saindo do place o tempo inteiro. Ele tem que entender que aquilo é não negociável. É quando entram as correções. É quando você começa a apresentar a correção no momento exato que o cachorro tem a intenção de levantar. Por que eu acho que a coleira eletrônica é a melhor ferramenta para esse tipo de exercício? Porque eu acho que ela tem, por ela ter 100 níveis de estímulos diferentes, é quase que impossível você não encontrar o nível certo, que vai ser a famosa consequência de valor para o seu cachorro naquele momento específico. E eu estou dando o exercício do place como exemplo aqui, porque eu gosto sempre de falar que o grande lance desse exercício é duração, com apresentação de estímulos e movimentação e coisas ao redor dele. Esse é o grande recado no final desse exercício, tá? É você, de fato, trabalhar a tolerância e testar essa tolerância do seu cachorro em cenários diferentes. No seu caso em particular, você está falando de reatividade com crianças, com pessoas, ou seja, existe um problema maior a ser endereçado aí nessa brincadeira. Então, eu acho que seria super válido se você pudesse investir numa ferramenta como essa, tá? Se você não pode investir nessa ferramenta, você pode, de repente, tentar o uso da Proncolor e você vai ter que ter uma dinâmica de técnica manual muito melhor. Por isso que eu sempre indico a coleira eletrônica nesses casos, que eu acho que ela é extremamente efetiva. Porém, de novo, recriar cenários, repetir várias vezes, é o segredo do negócio. A gente gosta de falar que não tem milagre na parte de adestramento e modificação comportamental. O que existe é muita repetição. Eu ia inclusive fazer um vídeo essa semana falando sobre isso, que é por que os programas de treinamento
no formato de internato são tão efetivos, né? O que é o formato de internato? É quando você entrega o seu cachorro para um profissional num centro de treinamento, ou de repente na casa dele. E eu não tô falando de todos, tá? Tô falando de pessoas que eu sei que fazem isso muito bem. Esses programas acabam sendo tão efetivos porque o cachorro vive no novo formato, ou seja, é muita repetição, é o dia inteiro de trabalho, não é que o cachorro fica treinando a mesma coisa 24 horas do dia, mas ele está sempre sendo exposto a esse tipo de situação, com supervisão. Então vocês entendem agora por que eu falo bastante de supervisão, de orientação, de repetição, porque num programa de treinamento bacana, onde o seu cachorro ficaria de 3 a 6 semanas, a 8 semanas com um bom profissional, para lidar com essas questões, eles vão trabalhar esse processo todo por partes, a fase de direção, a fase de distração, a fase de duração, de distância. Então, tudo isso são pedaços, elementos desse processo, tá, Cida? Eu não sei como tá sendo a dinâmica entre vocês, se você falou que ela avança, sua cachorra avança nas pessoas, como que é o passeio, você consegue caminhar com ela, o que ela tá fazendo no lado de atividade física, isso é importante também, tá? Porque o mundo lá fora é o mundo real, é aonde você precisa pôr em prática a definição clara de sim e não. Por isso que eu sou tão, eu acho que objetiva quando eu falo na questão de caminhada e por que o seu cachorro tem que focar em você, por que tem que ficar muito claro para ele ao longo da caminhada, até onde ele pode ir, quando ele pode cheirar, aonde e quando ele pode usar o banheiro e com quem e como ele vai interagir, de preferência o mínimo possível. A sua cachorra é o típico caso que você tem que cortar o mal pela raiz e começar a reeducar de novo, tá? Então, a coleira eletrônica só vai ser efetiva para você se você souber pôr tudo isso em prática. É por isso que muitas vezes eu indico ajuda profissional para muita gente, porque não é só a ferramenta em si, é como pôr em prática o uso dessa ferramenta de uma forma que ela realmente seja efetiva no contexto de trabalho com seu cachorro, tá? No seu caso em particular, eu sei que existem esses condomínios que não tem muita divisão, é tudo meio que aberto, mas você falou que a sua porta principal é a porta de acesso para a rua, ou num condomínio onde não tem separação. Uma coisa que você tem que levar em consideração, sua porta da frente tem que ficar sempre fechada e qualquer situação, qualquer que seja, que você tenha que abrir a porta, seja para receber uma correspondência, para receber uma visita, para ir lá fora pegar alguma coisa, nunca, jamais, em situação nenhuma, principalmente nessa etapa que você está agora, abra essa porta com a sua cachorra solta. Antes de abrir a porta para qualquer situação, sua cachorra tem que estar na caixa de transporte, tá? E isso não é eterno e não vai ser sempre assim. Isso vai ser assim agora que você está justamente nesse estágio aí de bandeira vermelha, onde as coisas estão mais complicadas. Você falou que tem um portãozinho que ela pula. Então, de novo, portãozinho para muitos cachorros é o de menos. Ela já pulou uma vez, isso significa que isso não é uma barreira. Um outro treino bacana que você pode fazer com ela é que se você estivesse fazendo isso dentro do contexto de uso de coleira eletrônica, você pode trabalhar o cachorro a esperar nas passagens. É outra coisa que eu falo também bastante para todo mundo. É saber estar numa passagem e não atravessar. O cachorro, se abre a porta, ele quer sair correndo. Se abre a garagem, ele quer sair correndo. Se abre a porta da caixa de transporte, ele quer sair correndo. Isso é um problema. Por quê? O cachorro está sempre antecipando o que vem depois. E ele não tem que antecipar nada, ele tem que esperar, olhar para você, se acalmar para depois continuar. E essas passagens precisam da sua permissão. Então são outros elementos que eu acho que você pode trabalhar, tá? Pegue ela na guia, peça para ela esperar. Com ela na guia, esteja com ela na guia do seu lado, peça para ela esperar. Abra e feche o portão várias vezes. Feche o portão, volte e leve ela pro place de novo. Então você vai repetir, recriar o cenário de abrir e fechar o portãozinho, eu tô falando, tá? Portãozinho que fica na frente da sua casa, não significa que toda vez que ela vai chegar perto do portão, ela vai sair. Então, o mecanismo eu vou pegar ela na guia, eu vou levar para frente do portão, ela senta, espera, eu pago, eu abro o portão, eu não vou lá para fora. Ela volta, olha para mim, eu pago, eu fecho o portão, volto, levo ela de volta pro place. Faça isso várias vezes ao longo do dia. E faça isso não só com o portãozinho, faça isso com a porta real, não só a porta que vai para a rua, mas a porta da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, de todas as passagens da sua casa. É muito importante que ela reduza esse grau de intensidade e entenda que ela não pode atravessar essa fronteira de qualquer jeito. Do jeito dela, principalmente, é o jeito errado. Então, de novo, eu sempre aconselho o uso da coleira eletrônica, principalmente para pessoas que eu sei que não têm
essa habilidade natural de intervir, de aplicar uma correção de valor para um cachorro que está no momento de explosão. Correção tem que existir na intenção. Se o seu cachorro explodiu, já é tarde demais, você perdeu o momento, você tem que voltar para a estaca zero e começar o exercício de novo. Então, eu acho que no seu caso seria isso, tá? Na prática, o que você pode fazer? Treine passagens. E se você está com muita dificuldade em intervir, se você não sabe como corrigir, traga um profissional para te ajudar, tá? Se a sua cachorra é reativa, uma coisa importante que você tem que fazer é um bom condicionamento de focinheira. Tem umas focinheiras bem legais da Baskerville, sempre deixo nos comentários aqui, no campo de descrição aqui dos vídeos do YouTube, sempre tá lá. É um modelo que vende no site da Bitcão. Por que eu tô falando isso pra você? Se você tiver que chamar um profissional para te ajudar, vai ser muito importante e é da sua responsabilidade manter esse profissional seguro. Então você não pode apresentar uma cachorra que é reativa, que já tem um histórico desse de atacar pessoas, para uma pessoa estranha sem esse elemento de segurança, tá? Focinheira as pessoas acabam vendo como uma coisa ruim, mas na verdade é para a própria segurança do seu cachorro e das pessoas que o seu cachorro vai estar ao redor. Também vai te ajudar muito, principalmente quando você tiver reduzido esse momento de intensidade. Se você trabalhasse no programa com a coleira eletrônica, vai chegar um momento onde ela vai parar com esse momento de explosão, ela vai se controlar um pouco mais e ela tem que começar a ser inserida no contexto com pessoas de novo. E nessa primeira etapa, se ela estiver usando a focinheira, vai ser muito mais seguro para todo mundo que estiver ao redor dela. E gradativamente você vai tirar isso ao longo do tempo, conforme ela prove que ela ganhou esse grau de tolerância e ela entende agora de novo como estar no ambiente com pessoas, tá? Eu não sei se é o seu caso, Cida, mas eu vou falar aqui só um adendo para essa resposta que eu acho que é válido. Muitos cães que desenvolvem esse grau de reatividade, seja com crianças, com pessoas estranhas, muitas vezes são cães que ao longo da vida tiveram associação errada por aproximação errada de pessoas estranhas. O que isso significa? Muita gente acaba pensando que isso acontece só porque de repente o cachorro foi maltratado, alguém fez alguma coisa errada com o cachorro, e não é bem assim, tá? Muitas vezes isso acaba acontecendo porque as pessoas invadem demais o espaço do cachorro, querem mexer no cachorro o tempo inteiro, querem beijar, querem abraçar, querem pegar. Então, não confundam um cachorro reativo com um cachorro que necessariamente foi maltratado no contexto que a gente entende como maus tratos. Muito carinho, a aproximação invasiva demais pode ser também uma forma de maus tratos, ou seja, ela cria, essa atitude cria ao longo do tempo um comportamento de reatividade. Eu falo bastante nisso num texto que eu tenho no site falando sobre reatividade a pessoas. Então eu conheço alguns cães que já desenvolveram isso e é um processo mais complexo, longo, que você tem que fazer para recriar essa associação. Então a boa parte do seu trabalho, Cida, vai ser orientar as pessoas a partir de agora a como lidar com a sua cachorra. Deixar sua cachorra no espaço dela, não invadir o espaço dela, não ir pegar nela, não querer falar com ela, nem olhar para ela. Ela tem que existir. De novo é o famoso conceito de existir, tá? E as pessoas acabam às vezes tendo uma certa reação negativa quando eu falo isso, porque todo mundo acha que ter um cachorro é engajar, é interagir, e não é bem assim, tá? Muitos cães não toleram isso e a explosão da reatividade acaba sendo sempre uma consequência de uma má introdução ao convívio com pessoas, crianças, idosos, outros cães, outros animais de forma geral, tá? Mas é isso, eu espero que te ajude, Cida. Em relação à caixa de transporte, quando eu falei do uso da coleira eletrônica de aplicação de correções, elas vão ter que existir no contexto geral. Você quer que o seu cachorro relaxe na caixa de transporte, se ele começa a latir e choramingar e tudo, é um momento de correção, e a coleira eletrônica é a melhor ferramenta para corrigir a distância. Place é a mesma coisa, e assim vai, tá? Então, para todo treinamento, para toda prática, sempre quando a gente introduz a fase de direção, na sequência, na fase de distração, você precisa introduzir a correção. O seu cachorro precisa entender o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? E exercício de tolerância, de existir, de paciência, com certeza o seu cachorro vai te testar, tá? Então é importante ele entender que existe uma consequência de valor que vai entrar naquele contexto para que ele aprenda o que é certo e até onde de verdade ele pode ir, tá bom, Cida?